Bom, pessoal, a partir de hoje vamos começar a estudar os descritores. Não só os conteúdos do livro, mas também os descritores, porque os conteúdos que vamos estudando, vamos procurar relacionar com os descritores de língua portuguesa, já que esses descritores, eles fazem parte, né, da provinha do SPAES, que vocês realizam para avaliar o nível de desempenho, né, avaliar o desempenho de vocês. Então, vamos fazer a associação dos conteúdos estudados aos descritores. Então, o descritor de hoje que nós vamos estudar é reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos de um mesmo tema. Por que eu escolhi esse descritor hoje? Porque ele envolve a questão da interpretação textual. Como semana passada nós estudamos as diferenças, características sobre a notícia e reportagem, então eu trouxe esse descritor, por quê? Porque vocês vão também fazer uma atividade, né? Atividade onde vocês vão se deparar com a notícia e reportagem que vão tratar de um mesmo tema, mas sobre diferentes formas, que é justamente um tema, um vai ser a notícia e outro vai ser a reportagem. Vão ser diferentes formas de vocês de tratar um tema e vocês vão aprender a reconhecer essas diferentes formas, seja através de notícias, seja através de reportagem, seja através de charges, enfim. Então, como exemplo, para ficar bem melhor de vocês compreenderem o que eu estou falando, é trazendo exemplos. Então, eu trouxe o primeiro exemplo, para ficar melhor, é a questão aqui das redes sociais. Eu trouxe 2 textos, certo? Que falam sobre o mesmo tema, redes sociais. Mas 2 textos que têm estruturas diferentes, que são formas diferentes de tratar sobre as redes sociais. O primeiro texto é uma charge e o outro texto é uma espécie de um editorial, né? Um texto tirado da internet que tem um teor opinativo, mas um teor opinativo de uma forma geral, de uma forma mais abrangente, certo? Então, nós temos a questão do texto, uma charge que fala, né, a questão das redes sociais, e aqui um texto maiorzinho, mas também que vai falar sobre a questão das redes sociais. E como vem o enunciado, como pode vir o enunciado desse tipo de questão envolvendo esse descritor 13? Vem o seguinte, vocês vão ler os textos, os 2 textos, e vão fazer a comparação entre eles. Então, no caso, ao analisarmos os 2 textos que eu já falei do que se trata, né, é possível afirmar que ambos tratam de quê? Quando vocês fazem a leitura do texto, uma leitura mais detalhada, uma leitura atenta, vocês vão perceber que eles falam das redes sociais, mas especialmente sobre o distanciamento entre as pessoas no mundo real causado pelas redes sociais. Então, tanto o texto 1 quanto o texto 2 fala sobre as redes sociais, sim, mas sobre o distanciamento entre as pessoas causadas pelas redes sociais. E essa charge aqui, ela é um exemplo disso, porque são pessoas, né, dialogando, que ao invés de dialogarem no olho, falando olho a olho, conversando, interagindo pessoalmente, eles estão dialogando através das redes sociais, né? O assunto que eles poderiam falar cara a cara, eles estão falando através das redes sociais. Então, esse texto da maneira como ele é tratado através de charge, e também as redes sociais também vai ser tratada através desse teor opinativo. Então, 2 textos tratando de um mesmo assunto de formas diferentes, né? Assim, então, quando vocês se deparam com esse tipo de questão, então fica fácil, né? Não é tão complicado de vocês compreenderem, ok? No texto 2,
no segundo exemplo, vai trazer uma notícia. Lembram, né, que nós vimos a semana passada o gênero textual notícia, que é algo objetivo, traz informação nua e crua, né, não traz todo o detalhamento. Então vocês vão ter aqui uma notícia e uma charge, ou seja, mais uma vez, dois textos tratando de maneiras diferentes através de notícia e charge sobre o mesmo tema. Então, nesse descritor 13, vocês vão aprender a reconhecer essas diferentes formas para tratar de um único tema. E qual é outra maneira que vocês podem encontrar, né, para interpretar, para responder uma questão nesse tipo, envolvendo esse tipo de descritor? Diz o seguinte: qual é a informação em comum nesses textos? Então, quando vocês lerem a notícia e vocês lerem a charge, vamos ler a charge, certo? Para escapar do estresse do trabalho, nada como um bom feriadão. Aí ele vai. Agora, para acabar com o estresse do feriadão, ainda não conseguiram inventar nada. Então, vai falar, gente, sobre a questão da lentidão no trânsito no período de feriado. Será ou será se vai ser sobre o estresse provocado pelos engarrafamentos? Vai falar, gente, sobre trânsito intenso e lento, isso vai apresentar mais da metade que tem. Vai falar sobre o quê? Sobre a lentidão no trânsito no período de feriado. Em nenhum momento ele vai enfatizar o estresse, não. Ele vai falar aqui os dois, tanto a notícia quanto a charge, sobre a lentidão no trânsito no período de feriado, ok? Então, o mesmo tema falando sobre a lentidão no trânsito nas grandes cidades no período de feriado, mas sobre formas diferentes de serem tratadas, ok? Então agora vocês vão responder a atividade de vocês. Vocês vão encontrar reportagens, textos, reportagem, notícias, charges que vão tratar de um mesmo tema sobre formas diferentes. Então vamos praticar agora, certo, pessoal? Para que vocês desenvolvam mais ainda essa habilidade e que consigam aperfeiçoar cada vez mais.